esse aqui é o Aneng AN82, é um multímetro totalmente automático. Vamos saber mais sobre ele nesse vídeo. Lá nesse vídeo nós vamos falar do multímetro Aneng AN82. Ele vem com esse estojo aqui, mas antes da gente abrir e entrar em detalhes, gostaria de lembrar que você vai encontrar aqui na descrição do vídeo o link para compra desse multímetro e eventualmente outros dispositivos que a gente mostra aqui no vídeo. Também gostaria de lembrar para você deixar seu like nesse vídeo e caso você não seja inscrito, inscreva-se no canal. Isso nos ajuda muito, é muito importante para nós. Além disso, deixem suas dúvidas, deixem seus comentários, a gente sempre responde. Bem, esse é o Aneng AN82. Vamos abrir aqui para olhar. Ele vem nessa embalagem aqui, nesse estojo, né, para transporte. Então nós temos aqui o multímetro, nós temos o manual, nós temos aqui as pontas de prova dele, vamos tirar da embalagem. Nós temos um termopar, que já é nosso conhecido, né? Esse tipo de termopar para medida de temperatura. E esse kit aqui, ele veio com uma outra ponta de prova aqui especial, com vários acessórios, a gente já vai mostrar. Você vai ver que na descrição do vídeo aí eu deixei o link para compra. Quando você entrar no site, você vai ver que existem várias opções, né? A primeira opção é a cor. Ele vem com uma capa. E essa capa, nesse caso aqui, desse que está comigo, é vermelha, né? Mas nós temos a possibilidade de também pedir com uma capa preta. O instrumento em si, ele tem essa cor quase preta aqui, um cinza escuro, né? Mas a capa, você pode escolher se você quer em preto. Aliás, é uma capa muito boa. Acho que ela até tem que ser colocada direitinho aqui, né? Pronto, agora fechou. Mas é uma capa muito boa, protege muito bem. Então, uma primeira opção é a cor. E uma segunda opção são acessórios que vêm. Então ele pode vir com a bolsa, sem a bolsa, e também uma das opções é com esse kit aqui. Outro ponto interessante é que ele traz dois fusíveis, né? Ele tem aqui na indicação os fusíveis para leitura de corrente, ele vai até 20 amperes e o outro é limitado aqui a miliamperes, né? A faixa de miliamperes. Então eu tenho um fusível para essa parte aqui de menor corrente e a parte de maior corrente. Então são esses dois fusíveis que vem com ele de reserva. Se você queimar um fusível, então você já vai ter um de reserva. Veio nesse kit também. E essa coleção aqui de ponteiras, né, ela é bem interessante. Vamos dar uma olhadinha nela rapidamente, daí a gente olha o nosso multímetro. A gente fala ponteira, mas o correto é ponta de prova, né? Mas é vício aí de linguagem. Vejam que ela tem, né, são dois cabos, um vermelho e um preto, e cada um dos cabos tem duas pontas com rosca. Então eu posso compor aqui da forma que melhor me interessar. Eu posso utilizar uma ponta de prova normal, num dos lados. No outro lado aqui, eu tenho nesse kitzinho, a gente observa o conector tipo banana, que vai entrar lá no multímetro. Então eu ficaria com uma ponta de prova praticamente normal, utilizando esses dois aqui. E eu tenho aqui dentro, a gente vai observar, eu tenho conectores tipo jacaré. Então eu posso ligar um jacaré preto desse lado, outro jacaré preto aqui, um jacaré vermelho aqui, outro aqui. Ou posso combinar jacaré com aqueles tipo banana, né, que vão conectar aqui. E também tem aqui, olha, ponteiras, né, com esse tipo de garrinha, que é para ligar em parafusos, né? Então, dependendo do que eu vou medir, pode ser interessante. E tem uma ponteirinha aqui também, tipo agulha, né? Então, é um kitzinho bem completo, né? Então, tem tipo banana, tipo agulha, essa garrinha aqui, essa forquilha, vamos chamar assim, né? Para prender em parafuso. E também a parte aqui de garrinha jacaré, que é muito útil em algumas situações. Então, vale a pena você dar uma olhadinha, comparar preços, né? Entre aí no link que eu deixei e veja qual kit te atende melhor, né? Vamos deixar para fora aqui do estojo o que a gente vai usar inicialmente, depois a gente, se precisar, pega algum desses outros acessórios. Bem, nós temos aqui o manual. Quais as características desse multímetro? Então, a gente pode tanto olhar no manual como ver algumas características aqui. Primeiro, né?
Ele é um multímetro que tem todas as faixas automáticas. A gente observa que pelos botões, né, ele tem um botão de liga-desliga, ele não ligou porque está sem a bateria, né? Um de range, que ajuda você a ajustar a faixa de leitura, né, porque a leitura é automática, e o resto é tudo automático, né? Então, por exemplo, ó, leitura de frequência e lanterna, né? Ele tem aqui uma lanterna. Ele tem aqui esse sensor de tensão sem contato, NCV, tá aqui. Ele tem aqui, né, a possibilidade de você escolher leitura de diodo, capacitor, continuidade ou resistência, e as escalas são todas automáticas. Você vai mudar aqui o que você quer, e eventualmente você pode ajustar a faixa ou não, ela é automática, você pode escolher para fins, né, de melhorar a sua resolução de leitura, né? O que mais? Ele tem temperatura, como a gente viu, então aqui você tem, né, a possibilidade, né, de ligar milivolts, graus centígrados ou Fahrenheit. E aqui você tem a voltagem, né, em corrente alternada e o NCV. Então ele é bem simples de utilizar. Ele é um multímetro, né, com qualidade profissional. A gente vai ver que ele tem uma boa resolução, ele tem uma boa capacidade aí de leitura. No site de vendas, que eu deixei o link aí, você vê as especificações. Eu estou mostrando o quadro aí na tela. Eu não vou entrar em detalhes em cima de tudo, senão o vídeo fica muito grande. Mas a gente pode ver que ele tem níveis de precisão muito bons e ele tem faixas, né, de leitura também bem interessantes. Então é um multímetro que vai atender aí muitas aplicações. Inclusive ele é categoria 3 até 600 volts e categoria 2 até 1000 volts. Olha a tabelinha de categorias aí, você vai ver as aplicações dele, né? Então ele é um multímetro que pode ser aplicado em eletricidade doméstica, eletricidade até comercial e eletrônica, pelas características que ele tem. A leitura de corrente é uma leitura alta, né? 20 amperes não é uma leitura baixa, poucos multímetros fazem isso. Eu sempre comento que eu não gosto da leitura de corrente através de multímetros, mas a gente vai fazer um teste aqui para você ver como funciona e lá eu vou comentar um pouquinho mais. Bem, o manual também é bastante extenso, né? Tem aqui todas as características dele, o manual está em inglês, então função dos botões, né, a todas as funções que estão no display aqui. Então ele é automático, ele tem modo manual também que você pode colocar, enfim, ele é um multímetro bastante completo, preciso, como a gente viu ali na tabela, e com uma aplicação bem variada. Você pode utilizar para eletricidade e também para eletrônica. Vamos fazer alguns testes nele. Antes a gente precisa colocar a bateria. Ele trabalha com uma bateria de 9 volts, que não vem com ele. Nós até temos comentado que a maioria dos dispositivos agora que vem da China não vem com baterias porque existem restrições no transporte aéreo, tá? Eu já vi comentários aí dizendo, os chineses estão muito econômicos, eles não querem mais colocar bateria para economizar. Não é isso. Restrições do transporte aéreo. Quando vinha de navio, levava 3 meses para chegar, tudo bem, agora chega aí em 20 dias de avião. Então, tem restrição no transporte de baterias, eles preferem não enviar com a bateria, porque se enviar com a bateria tem uma série de burocracias, é transporte especial, provavelmente é mais caro, provavelmente vai demorar mais. Então, para evitar problemas e custos adicionais, elas estão vindo sem. Aqui eu coloquei uma bateria, inclusive, recarregável, tá? Essa Delginha é recarregável. Vamos ver aqui como ele se comporta. Aqui, né, a gente tem, como eu falei, a capa ela é grossa, a gente precisa puxar ela aqui para o encaixe perfeito. Bem, vamos lá. Ligou, um display realmente grande, né? Ele tem um tamanho bom, uma boa visibilidade, porque ele é LCD inverso. Então ele fica com os números, né, contra um fundo preto. Não precisa de iluminação, ele já é iluminado. Algumas pessoas dizem que esse display consome mais, né, que os outros, mas isso aí no dia a dia só que você vai ter essa noção, né? O que mais que a gente tem aqui em relação a olhar externamente ainda, né? Segura e apagou. Ele deve ter um desligamento automático, precisa confirmar no manual. Mas o que ele tem aqui? Além dessa borracha ser muito boa, ela tem aqui um furo para você pendurar ele em algum lugar, caso você tenha ali um parafusinho, alguma coisa, e precisar, você pode pendurar, um gancho. E ele tem esses porta-ponteiras aqui, que são interessantes para duas situações. Está vendo
parte aqui, esse corte aqui, você pode encaixar e ela vai ficar guardadinha aqui, ó. Então você pode transportar ele assim, com a ponteira guardada. Mas essa não é a única função desses encaixes, né? Esses encaixes têm uma segunda função, que é, por exemplo, você vai fazer uma medição em um local que você não tem onde apoiar o seu multímetro, né? Tirar as tampinhas, inclusive são tampas, tá? Elas não têm abertura. Então vamos imaginar que você vai fazer uma medição no local que você não tem onde apoiar o multímetro. Você pode pegar uma das pontas de prova, colocar aqui, e aí você, com uma mão, você segura o instrumento e encosta a ponta de prova onde você vai medir e a outra ponta está na outra mão. Então, sem precisar pendurar, sem precisar largar o instrumento, você faz a medição utilizando esse suporte aqui, né? Essa parte aqui que prende a ponta de prova, tá? Isso é muito interessante. Pouca gente sabe disso, tá? Muita gente encaixa e fala que é só para guardar, mas serve para isso principalmente. Pontas de prova aqui com isolamento de 20 amperes, não, peraí, são categoria 3, 1 kV, isolamento de 1000 volts, né? 1 kV, categoria 3, como a gente viu, né? Então categoria 3 até 600, né? 1000 volts já é categoria 2, né? Atenção a isso. E aqui nós temos também um suporte, ela suporta até 20 amperes, coerente com o limite aqui desse equipamento, né? Bem, vamos fazer algumas medições básicas aqui para a gente ver o desempenho dele e aí a gente vai poder ter uma opinião sobre a qualidade, né, desse multímetro. Inicialmente, né, vamos colocar, bom, essa sempre fica na comum, né? Colocar essa daqui onde ela tem a medição toda de tensão, e todos os capacitores e tudo mais. Essas duas aqui são para a medição de corrente. Então tá aqui. Como ele funciona, né? Ele já está mostrando corrente alternada, AC, True RMS, né? TMS, e aqui a frequência. Ele está pegando uma interferência aqui de algum campo elétrico, tem muita coisa ligada aqui, né? Vamos colocar inicialmente aqui nessa extensão da rede, para a gente ver o que ele nos diz. Então, é 128, está variando, né? A tensão sempre varia. 128.3, 128.4, o nominal aqui é 127. Nós temos uma frequência de 59.96 Hz. Vejam a qualidade, né? A resolução dessa informação. Frequência com 2 casas decimais. Dificilmente a gente vê uma medição de frequência com essa resolução, né, de 2 casas decimais e 1 casa decimal aqui para a tensão. Então, tensão alternada, ele vai muito bem, né? Aqui nós temos o quê? Nós mudamos, né, para corrente contínua e aqui o NCV, que é a medição de tensão sem contato, que é feita aqui por esse... Ele tem um sensor aqui, né? Esse cabo aqui é muito bem isolado, então ele pega realmente a hora que a gente aproxima bem. Então ele indica com o LED piscando e som a presença de tensão. Muito bem, então testes feitos. Vamos voltar aqui, mudar novamente aqui a tensão para a corrente contínua e usar aqui o nosso dispositivo de referência que nós já mostramos em outros vídeos. Se você não conhece, ele é um dispositivo que tem um circuito de alta precisão, que traz aqui uma tensão contínua de 2,5, 5, 7,5 e 10 volts. A gente vai mudando aqui, ele vai mudando para a gente poder utilizar. E a função desse módulo de referência é você poder olhar se seus multímetros estão trabalhando bem. Eu tenho um vídeo sobre esse dispositivo e também sobre esse aqui, que é uma referência de resistores e capacitores, a gente já vai usar. Vou deixar o card aí para você dar uma olhadinha nesses vídeos. Bom, inicialmente aqui está com tensão de 2,5, né? Se a gente colocar invertido, funciona, ó, veja, aqui está marcando 2,49, se eu colocar invertido, ele marca lá a mesma coisa com sinal negativo, né? Menos 2,495. Olha que interessante a resolução dele aqui, né? Resolução é o número de casas decimais, que tem a ver com a precisão também, né? Mas é que são coisas diferentes. 2,495, 3 casas decimais, olha que interessante. Se eu mudar range aqui, o que eu faço? Eu consigo mudar a vírgula, né? 2,4, 2,
Então eu posso deixar numa faixa aqui que ele come aí a casa decimal ou deixar com o maior número de casas decimais. Essa é a função da tecla range, é a abrangência ou a faixa, né, de medida. Aqui vamos mudar agora então para 5 volts, então 4.992, muito preciso. Veja que ele tem também uma escalinha aqui, né, de barra, que ele está mostrando aqui. Vou mudar para 7,5. Vejam que a barrinha subiu ali, 7.488. E mudar para 10, 9.985. Realmente muito bom, né? Vamos mudar a faixa aqui de 10, olha, arredonda. Olha que legal. Se eu puser 2 casas decimais, mexendo aqui em range, ele arredonda para 10 exato, né? Ou 9.8 ou 0009, né? Vamos colocar o maior número de casas decimais, 9.85. Agora ele faz isso automático, né? Vendo que ele está aqui. E aqui eu cliquei em range, ele foi para manual, né? Mas eu posso mudar para automático novamente, aqui, ó, auto. No automático, ele escolhe o número de casas decimais mais interessantes, né? Então, olha, 10. Vejam que ele funciona muito bem. Um nível aí de precisão muito boa em relação a esse dispositivo aqui. Bem, vamos fazer algumas medições aqui também de resistores, né? Então, aqui são capacitores. Aqui são diodos, ele mede aqui, né, em volts ali a queda de tensão. Aqui são resistores e continuidade. Ele tem separado? Ah, ele tem separado. Isso é bom, né? Então vamos ver aqui a continuidade, né? Ele é bem rápido. Por que continuidade rápida é interessante? Imagina o seguinte, você está verificando soldas em um circuito, alguma coisa assim. Aí você vai colocando rapidamente, se tiver um curto, ele te apita na hora. Então você fez uma solda ali, eu quero verificar se não tem nada errado, se essa solda não vazou de um lado para o outro. Então eu vou colocando de um em um, vou colocando, se tiver alguma coisa errada, ele indica rapidamente. Então, outros motivos você tem que ficar esperando um pouco, né? Principalmente automático, 100% automático. O que acontece com o multímetro 100% automático? Ele detecta qualquer resistência baixa como sendo continuidade. Aí o que acontece? Você não consegue ter uma boa precisão em resistores baixos e ao mesmo tempo você perde tempo, né? Porque ele demora para descobrir que você está querendo medir continuidade. Vamos voltar aqui para a resistência. Pronto. Nessa nossa plaquinha aqui de referência, nós temos os seguintes resistores. Esse número aqui da etiqueta é a aferição que foi feita por um instrumento de alta precisão. Então nós temos um primeiro de 10 ohms, que é 10.000 certinho, um segundo de 100 ohms, que é 100.020, assim por diante. Aqui de 1000 ohms, né, 1K ohm, aqui de 9K e 100K. Então são esses resistores que eu tenho. O primeiro deles, ele normalmente, nos multímetros mais simples, ele indica de forma errada. Ele indica continuidade, porque ele é um valor muito baixo. Olha que interessante, 10.1. Tá muito boa essa precisão, né? O próximo é 100 ohms. Vamos ver aqui. 100 ohms. 100.3. Vejam que ele está numa escala totalmente automática, né? E ele demora um pouquinho para achar a melhor faixa. Por isso que ele dá aquela piscadinha ali. Esse aqui é de 1 kΩ. Olha, 1000. Aliás, é 1.000 K ohms. Veja aqui em cima, né? 1.000. Não é 1000, né? Esse ponto aí é vírgula, tá? 9.99 seria o de 10 kΩ, né? Aliás, a aferição dele aqui é 9.99. Ele está perfeito, né? E agora nós temos um de 100. Exatamente 100. Tá muito bom. A precisão, estou gostando muito da precisão desse dispositivo. Então, o que eu falei, ele é um dispositivo profissional, tem funções profissionais, tanto que algumas descrições, se você olhar nos sites de venda, estou deixando 2 links aí de 2 lojas, alguma descrição coloca a N82 Pro. Ele não tem nada escrito que ele é Pro, mas ele cita na descrição. Ele é realmente um multímetro muito bom.
E ele é fácil de usar, porque ele não tem aquele mundo de escala, tem escala automática, facilita, ele tem a possibilidade de você colocar manualmente e ajustar a escala aqui, mas de uma forma muito simples. Vamos dar uma olhadinha em capacitores agora. Ele entrou aqui numa escala de nanofarads. Outra coisa que eu sempre chamo a atenção para a leitura de capacitores, os multímetros como esse aqui, qualquer multímetro, melhor que seja, ele não é o melhor instrumento para leitura de capacitor. Então o que acaba acontecendo? Eles perdem muita precisão em capacitores pequenos, principalmente pequenos. Aqui eu tenho um capacitor muito pequenininho. Ele começa aqui, ó, 104 picofarads, outro muito pequeno também, 991 picofarads. Aí nós temos um de nanofarads, que é a faixa que ele está aqui. Eu nem sei se ele vai ler esses de picofarads, a gente pode tentar e ver como ele vai responder. Muitos nem leem, porque é muito pequeno. Olha, ele consegue ler, ele diz aí, ponto 127 nanofarads. O picofarad é 1000 a menos, né, que o nano. Então seria 104 pico, e ele está dizendo que ele é ponto 127 nano, ele está dizendo que ele é 127 pico. Então tem uma distorção, mas assim, eu consigo ter uma boa noção do que é o capacitor, né? Se a gente quiser ter precisão na leitura de capacitores, eu preciso de um capacímetro, não é um multímetro como esse que vai dar uma boa precisão. Esse próximo é 100, na faixa de 100 picofarads, que é ele está dizendo aí 1 ponto nano. Se eu dividir por 1000, é isso mesmo? É isso aí, ó, 991 picofarads. Na verdade, dividir por 1 milhão, né? Aí eu chego em 1. É isso aí. É quase 1000, né? Por 1000. Na verdade, se eu dividir por 1000, né? Aqui é 991 pico, que é quase 1000 pico. Então é 1 nano. É o que ele está dando aqui. O próximo é 10 nanofarads. Aí já é uma faixa mais próxima da... Olha, 10.6 está lá, aqui está 10.7. Vejam que mudou a precisão dele para a leitura desse capacitor um pouco maior. Então, capacitores pequenos realmente são difíceis de ler com multímetros como esse aqui, por melhor que seja o multímetro. 104 nano, aqui está 100.5 nano, está ótimo, está quase exato. E esse aqui, 926 nano. Ele é 925 nano. Então tá batendo. E aqui nós temos um eletrolítico, tem polaridade, né? Que é de 4.3, é o maior que tem aqui. 4.3 microfarads. Veja que ele já mudou a escala ali para micro 4.5. Então tá bem preciso. A gente pode entender que a leitura de capacitores dele está muito boa. Como eu falei, nenhum multímetro lê capacitores adequadamente, principalmente os pequenininhos, né? Os grandes eles leem melhor. E aqui nós temos ainda mais um capacitor. Esse aqui é um capacitor de 100 micro, né? O lado negativo dele está aqui. Por que é importante a gente lembrar da polaridade dos eletrolíticos, né? Não que vai ter problema, ele lê, mas ele lê errado. Agora, se você conectar ele no circuito errado, aí é um problema. Tá aí 100.7 micro, 100.2, né? Ele varia um pouquinho porque a medição de capacitores por multímetro, ele carrega o capacitor com uma pequena carga, né, com a bateria dele, e aí demora um pouquinho, mas ele está muito preciso, ele é de 100. Existe, claro, uma tolerância aqui do dispositivo, né? Mas o erro dele deu 100. Ficou variando entre 100.5 e 100.1. E agora diodos, né? Diodos a gente tem aqui alguns LEDs. O LED, né, é um diodo que emite luz. Qual a característica do diodo? Ele só transmite a energia, só deixa passar num sentido, né? Então se eu ligar errado, não pode acontecer nada. Se eu ligar invertido, não acontece nada. Se eu medir certo, ele vai acender e vai me dar lá no multímetro a queda de tensão dele. Ali deu 1.8 volts, 2.568 volts e o branquinho 2.6 volts. Então vejam que ele acende e indica a queda de tensão que o diodo provoca. E ao contrário, ele não acende, ele não deixa passar corrente. Então significa que o diodo está funcionando perfeitamente. Bem, então nós vimos aqui ele funcionando, né, com tensão alternada, tensão contínua. Nós vimos ele funcionando também
com resistência, capacitores, diodos, né? E agora falta a gente ver, vimos continuidade também, falta a gente ver a medição de corrente, né, que nós vamos fazer agora. Antes disso, eu queria mostrar aqui que nós temos a lanterna. Então segura esse botão, né? Ele acende e apaga. Ele indica também a lanterna acesa por esse visorzinho aqui, né? É o mesmo que ele usa o LED da continuidade, né? Quando ele mostra continuidade no NCV. E é isso, né? Tem a temperatura também. A gente pode fazer também depois um teste leitura de temperatura. Vamos medir então, fazer os testes com corrente. Vamos lá. Bem, para fazer a leitura de corrente, nós vamos utilizar essa extensão. Tem aqui uma lâmpada de 40 watts ligada nela. E eu tenho aqui, essa extensão ela sofreu aqui um corte, né? E esse fio, que é o fio da fase, poderia ser um neutro, né? Importante que eu use um que passa, né, a corrente. Eu interrompi e ele está agora com esse conector. Então, se eu ligar, o que vai acontecer? Vai acender a lâmpada, porque tem esse conector. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou abrir e nós vamos colocar aqui essa ponteira na parte de 20 amperes. Por quê? Porque a parte de micro e miliamperes aqui é limitada a 10 miliamperes. E se eu não sei a corrente que eu vou medir, eu sempre tenho que começar com a maior. Aqui a gente tem uma noção, é uma lâmpada de 40 ligada em 127, 128, a gente mediu, né? Então nós temos uma corrente esperada aqui de cerca de 300 e poucos miliamperes. Então é mais do que os 10 miliamperes, vai queimar o fusível se eu tentar aqui. Então eu vou direto aqui em 10 amperes. Bem, aqui eu vou voltar para o modo totalmente automático, né? Que está aqui. E o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer com que a corrente, por isso que eu não gosto, né, novamente falando, de medir corrente utilizando os multímetros, porque eu tenho que fazer a corrente passar por dentro dele para que ele possa medir. Então eu abri, né, esse fio aqui, vou colocar uma garrinha aqui nesse fio, outra garrinha nesse outro fio aqui e vou colocar as pontas das garrinhas nas minhas ponteiras, de forma que eu consiga passar. Notem que a corrente vai passar por dentro do multímetro e aí vai alimentar a lâmpada. Qual que é o risco que a gente tem aí, né? Se eu tiver com uma corrente muito alta, eu posso queimar meu multímetro. Então ele tem o limite aqui de 10 amperes, eu não posso ultrapassar esse limite, senão queimo o fusível. Alguns multímetros não tem nem fusível. Além disso, né, aqui eu vou estar com uma corrente baixinha, a gente está estimando aí uma corrente da ordem de 300 miliamperes. Se eu tiver com uma corrente próxima dos 10 amperes, que é o limite dele, o que vai acabar acontecendo? Eu vou esquentar o multímetro, ele pode ficar alguns segundos somente medindo, não pode ficar mais tempo que isso. Bem, vamos ligar então e ver a medição que ele vai fazer. Olha aqui, ele está medindo 360 miliamperes, uma frequência de 60 Hz, né? 59.99, que é a nominal. E olha que interessante, né? Ele já identificou que é corrente alternada. Existe uma diferença, né, na medição de corrente alternada e contínua, ele identificou. O RMS está medindo aí 300, com uma boa precisão, inclusive, 0,365, né? Vamos fazer o seguinte, vamos dobrar essa corrente, colocar mais uma lâmpada de 40 watts aqui e vamos ver o que acontece. Olha aí, 0,729 miliamperes, né? Ou, na verdade, ele está na escala de amperes, né? Então, 0,731 amperes, que é 700 miliamperes, menos de 1 ampere. Então, está muito bom, né? Ele está com uma precisão muito boa. Inclusive, como ele está com precisão boa, eu quero fazer um teste agora colocando uma lâmpada pequenininha aqui, para que a gente possa medir a precisão dele, né? Se ele consegue ler uma lâmpada pequenininha. Então nós temos essa lâmpada aqui que é de 4 watts, então deve dar aqui, imagina dividir 4 por 127, é muito baixinho, né? Vamos ver aqui quanto que dá. Olha aí. 26 miliamperes, né? Na ordem de 20 e poucos miliamperes.
Então ele tem, apesar de a gente estar aqui numa escala de 10 amperes, porque a outra é muito pequenininha, inclusive eu não poderia nem usar essa lâmpada na outra, né? A outra é limitada a 10 mili, eu já estou com 20 e poucos mili. Então, novamente, lembrando, leitura de corrente com multímetro. Você primeiro começa na escala mais alta dele, aí você verifica se você consegue baixar para ter mais precisão ou não. Nesse caso aqui eu não posso baixar, tá? Porque ele está aqui numa faixa aqui de miliamperes. Isso é para eletrônica. Por isso que eu digo, esse multímetro ele é muito bom para a gente trabalhar com eletricidade e com eletrônica. A gente viu aqui que ele tem essa capacidade, né? Faltou a gente olhar a temperatura. Vamos dar uma olhadinha. Então, para isso nós vamos utilizar o termopar. Eu vou desligar aqui as pontas de prova. E temos o termopar conectado. Temos que colocar aqui temperatura. Nós temos aqui ó, graus Celsius e Fahrenheit. Então ele já está dando 27 graus Celsius. Se eu segurar, ele sobe rapidamente. E nós podemos medir uma temperatura um pouquinho mais alta usando a lâmpada, né? Essas lâmpadas aqui, elas esquentam bastante, elas são fibra de carbono. Então a gente pode ver que se eu colocar o termopar aqui em cima dela, ele rapidamente vai aumentar a temperatura. Olha lá, já passou de 40 graus. Chegando a 50, que equivale, ali em cima tem pequenininho Fahrenheit, né? Nós estamos a 130 Fahrenheit agora. Então é isso. Com isso você consegue medir temperatura. Para que é útil isso, né? Você que trabalha com instalação, por exemplo, de ar-condicionado, refrigeradores, você pode verificar a temperatura de saída daquele ar ali direto, né? No aparelho. Você pode verificar também, no caso de um aquecedor, né? Se ele está aquecendo o que é esperado, se a resistência está trabalhando conforme esperado. Então serve para isso. Então essa que é a ideia, né? Ele consegue ler, segundo a tabelinha aqui, de menos 20 a 300 graus Celsius. Então é uma faixa bastante interessante. Bem, é isso que a gente queria falar então desse multímetro. Eu gostei bastante dele, gostei da precisão dele nas medidas, ele mediu tudo direitinho, a gente não teve nenhuma discrepância nas medições. Ele tem aqui uma característica muito bacana, bem robusto, facilidade de utilização, então mesmo você que não conhece o multímetro, você tem, por meio das teclas aqui, acesso a todas as funções, sejam manuais, sejam totalmente no modo automático. Ele trabalhou realmente muito bem. Eu espero então que esse vídeo tenha sido útil para você, não esqueça de deixar o seu like, deixe também seus comentários, as suas dúvidas e inscreva-se no canal, isso é muito importante para nós. Muito obrigado e até um próximo vídeo.